Dando então continuidade ao nosso curso, nós vamos passar ao estudo da hierarquia entre as fontes formais do direito do trabalho. Apenas a título comparativo, no direito comum é seguida uma hierarquia rígida e inflexível entre as normas. Então, nós seguimos o critério cronológico, segundo o qual lei posterior revoga a lei anterior, o critério da especialidade, segundo o qual uma lei mais específica que regulamente uma matéria tratada em uma lei mais geral será prevalecente a ela, e o critério hierárquico, segundo o qual a norma superior prevalece sobre a norma inferior. Bom, então nós temos a pirâmide kelseniana, que é a pirâmide de Kelsen, que todos vocês já devem conhecer. No topo da pirâmide nós temos a Constituição Federal, como a lei suprema de um país. Abaixo da Constituição Federal nós temos as leis, sejam elas leis complementares, leis ordinárias, e abaixo dessas leis nós vamos ter os decretos legislativos, as portarias, as instruções normativas, de forma geral, os atos administrativos. No direito do trabalho, entretanto, nós temos que ele foi criado para cumprir uma finalidade teleológica de equilíbrio das partes contratuais. Nós temos, então, o empregador como uma parte mais forte da relação de trabalho. E o direito do trabalho vem para equiparar o empregador ao empregado, para dar mais força ao empregado. Então, sem o direito do trabalho, essa possível equivalência não existiria. No direito do trabalho, de forma geral, isso é feito por meio dos sindicatos. Os sindicatos representantes dos empregados vêm para dar força para o empregado, de forma a equipará-lo, pelo menos na seara jurídica, ao empregador. Isso porque, no aspecto econômico, social, o empregador, com certeza, é mais forte que o empregado. Entretanto, nós vamos ver que a reforma trabalhista trouxe várias alterações nesse ponto, dando muita força aos sindicatos na negociação coletiva, no acordo coletivo, e criando a figura do empregado hipersuficiente, que, de certa forma, vai poder contratar com o empregador de forma equivalente àquela feita pelo sindicato do trabalhador, sem a presença do sindicato. Isso é muito importante. Então, no direito do trabalho, ele é regido pelo princípio da primazia da norma mais favorável ao empregado. Aplica-se, então, aquela norma que for mais favorável ao empregado, seja ela superior, inferior, posterior ou anterior. Não se segue, então, um critério rígido e inflexível. Uma importante alteração trazida pela reforma trabalhista, entretanto, traz o artigo 620 e o 611-A da CLT. O 620 ele apenas foi alterado para dar força maior ao acordo coletivo. Vocês devem se lembrar que o acordo coletivo é aquele acordo firmado entre o sindicato do empregado com a empresa. Então, ele prevalecerá sobre a convenção coletiva, independentemente da norma aplicável, ser mais favorável ou menos favorável ao empregado. Então, se afasta, nesse caso, o princípio da primazia da norma mais favorável. Outro aspecto que deve trazer muitas alterações e muitos impactos ao contrato de trabalho é o artigo 611-A, que elenca várias hipóteses em que os sindicatos, por meio dos acordos coletivos e das convenções coletivas de trabalho, terão uma força maior, inclusive, do que a lei. Então, nesses casos, elencados pelo artigo 611-A, registrem esse artigo, prevalecerão sobre a lei. Então, o sindicato pode, inclusive, diminuir os direitos nessas hipóteses que prevalecerá sobre o disposto em lei. Um dos exemplos muito significativos, em minha opinião, vem no 611-A na redução do intervalo intrajornada. Possibilita-se, então, a redução do intervalo intrajornada àqueles trabalhadores submetidos a uma jornada superior a 6 horas, que pela lei tem direito ao intervalo intrajornada mínimo de 1 hora,
possibilita-se que o sindicato, por meio de convenção ou acordo coletivo, reduza esse intervalo de 1 hora para meia hora. Então, o sindicato, determinando que o intervalo será de meia hora, prevalecerá sobre aquele critério legal. Bom, com isso, para sanar esse conflito entre as fontes formais do direito do trabalho, existem algumas teorias que falam sobre a aplicação dos institutos, enfim. Antes de vermos as teorias, nós temos que ter em mente esses artigos que eu expliquei, os artigos 620 da CLT e o 611-A. Visto esses artigos e excluídos da apreciação no caso concreto, nós temos a teoria do conglobamento, segundo o qual nós temos que olhar duas fontes formais. Uma sendo, na globalidade, mais benéfica do que a outra, esta será aplicada. Já pela teoria da acumulação, ela é muito criticada por ser uma teoria atomística, ela olha por partes, por segmentos. Então, aqui na duração do trabalho, nós temos o intervalo entre a jornada aqui melhor. No outro, nós temos a duração do trabalho, a jornada melhor. A duração de forma geral, de 8 horas. Aí é reduzida para 7 horas, por exemplo. Então, se aplica o intervalo de uma e a jornada de outra, de forma segmentada. Por fim, a teoria do conglobamento mitigado é a aplicação das fontes por institutos. Então, eu vejo, se em uma fonte há um instituto mais benéfico ao empregado, como, por exemplo, nós temos a duração do trabalho mais benéfico em um, aplica essa fonte. E em outro, nós temos um caso que seja mais benéfico, aplica outra fonte referente a um outro instituto, por exemplo, remuneração. Então, por enquanto, nós ficamos por aqui e vamos dar continuidade logo mais ao nosso curso.